O Happiest Day sempre foi mostrado como um final feliz em Five Nights at Freddy's, o momento em que as almas originais finalmente descansam. Mas, e se eu te disser que isso nunca aconteceu? Esse final mais bonito da franquia for, na verdade, a maior mentira de FNAF. Eu sou o Glitch, e hoje eu vou te mostrar por que as almas nunca foram libertadas e como o Mimic está ligado diretamente ao Happiest Day. Essa teoria não surge do nada, ela nasce de uma pergunta que a fandom discute há anos. Se o Happiest Day libertou as almas, por que o sofrimento continua no FNAF 6, na UCN e até mesmo no Ruin? Para responder isso, a gente precisa olhar menos para o que o jogo está mostrando e mais porque ele evita confirmar. Existe um erro muito comum quando a comunidade fala sobre o Happiest Day. As pessoas tratam essa cena como se fosse uma confirmação objetiva da lore, como se Scott estivesse dizendo: pronto, acabou ali, pode ir em paz. Mas FNAF nunca funcionou dessa maneira. Scott raramente confirma finais felizes, ele sugere, insinua e deixa brechas. E sempre que algo parece bom demais, geralmente não é real. O Happiest Day não vem acompanhado de consequências no mundo físico. Não existe um depois, não existe uma reação do universo. Em FNAF, quando algo realmente acaba, o mundo muda. Aqui, ele continua exatamente o mesmo. O Happiest Day não acontece no mundo físico, ele acontece em um lugar chamado de Flipside, um lugar que você pode criar uma memória ou editá-la para criar um loop eterno. Agora repara bem nisso, as máscaras caem, as crianças aparecem e o bolo é entregue. Mas nada dali prova que aquilo foi um evento real. Dentro da própria fandom, muita gente enxerga essa cena não como uma libertação, mas como uma memória de conforto. Em FNAF, memórias sempre tiveram esse poder. Elas moldam espíritos, estabilizam emoções, elas criam ilusões de paz. Então a pergunta agora muda: isso é um final? Ou é só uma lembrança bonita usada para acalmar algo que ainda está sofrendo? Para quem ainda tá um pouquinho confuso sobre como o Flipside funciona, eu vou explicar bem resumidamente. O Flipside costuma ser tratado como um lugar espiritual, mas ele funciona muito mais como um ambiente de processamento, um espaço onde as memórias são organizadas e criadas, onde os sentimentos são suavizados ou intensificados. A dor não some, ela abafa. E isso é muito importante, porque uma alma que não sente dor também não luta. Se você quisesse manter algo preso para sempre, tu não criaria uma prisão de sofrimento eterno, mas sim criaria um sonho confortável. O Flipside não precisa ser uma mentira completa, ele só precisa ser confortável o suficiente para ninguém querer acordar. Se o Happiest Day fosse algo definitivo, a história acabaria ali mesmo, no terceiro jogo. Mas ela não acaba. Essa é a parte curiosa. No FNAF 6, Henry ainda fala sobre espíritos presos. Na UCN, existe uma consciência ativa, vingativa, incapaz de descansar. Se as almas foram libertadas, por que ainda existe tanta dor? É por isso que muitos fãs acreditam que o Happiest Day foi incompleto ou que funcionou só para alguns. Ou talvez para ninguém, da mesma forma que a gente imaginava. Agora vamos voltar para aquela cena. Lá no centro do Happiest Day está o espírito ligado a Golden Freddy, o mesmo espírito que ao longo da franquia é retratado como incapaz de seguir em frente, o espírito vingativo, Cassidy. Se existe uma alma que não cairia facilmente numa falsa promessa de paz, essa seria ela. E isso cria uma contradição enorme, eu sei. Ou o Happiest Day falhou em libertar o espírito mais importante? Talvez esse nunca foi o objetivo. Talvez a intenção não fosse libertar, mas conter. Se Cassidy é o espírito mais consciente, então ela também seria a primeira a perceber que tinha alguma coisa de errado ali. Um mundo onde tudo parece resolvido, mas nada realmente mudou. Isso explicaria porque a UCN não é apenas uma punição a William, mas também um colapso emocional. Não é só vingança. É uma alma que percebeu tarde demais que foi enganada por uma promessa de paz. Eu sei que você está se perguntando: conter o que e por quê? É agora que o Mimic entra na história. Porém, ele também não entra sozinho. No FNAF 6, a Fazbear junta tudo no mesmo lugar. William, na forma de Scrap Trap, os restos dos animatrônicos, os fragmentos das almas das crianças de 85, presos naquele amontoado que virou o Molten Freddy. O Mimic teve contato direto com
tudo isso, não só com William, mas com as memórias dele, com as emoções e com a agonia das crianças originais. Quando a Fazbear contrata a Silver Parasol para digitalizar todos os restos, eles não só copiaram o código, eles copiaram padrões, comportamentos, memórias, e disso nasce algo novo, o Glitch Trap. Ele não é apenas um Mimic e também não é apenas o William, mas uma mente compartilhada com as misturas das memórias do Afton com a presença das almas. E é aqui que o Happy's Day entra, exatamente aqui. As memórias estão diretamente ligadas às almas, e o William sempre soube disso. O Happy's Day não foi criado com a ideia de libertar, foi criado para conter e manter tudo no controle. Uma memória de paz, um estado emocional estável, um loop eterno. As almas acreditam que descansam e por isso param de resistir, enquanto que o William planejava voltar, porque a ideia nunca foi ficar preso no mundo digital, era sobreviver, custe o que custasse, enquanto que o Mimic permanecia preso embaixo do shopping. A Vanessa, ou melhor, Fanny, começava a coletar vários remnants de várias crianças. O objetivo era o mesmo de sempre, trazer o William de volta. Mas Gregory, que por ironia do destino é uma criança, libertou a Vanessa desse ciclo. O shopping é fechado logo após, por causa de um terremoto. O plano falha, mas o estrago já estava feito e passado adiante. Voltando àquela pergunta, se o Happy's Day encerrasse tudo, algo deveria ter terminado, mas no Ruin, o Mimic continua ativo, ainda imitando, ainda repetindo e ainda preso no mesmo ciclo. Nada foi realmente encerrado, a dor não desapareceu, ela só mudou de forma, o que reforça ainda mais a ideia que as almas não descansam, elas apenas mudam de prisão de animatrônicos para as mãos do William e o Mimic, e agora retornam para o Molten Freddy, ou melhor, Tangle. Tangle é a prova visual que nada foi resolvido, um amontoado de partes de fios e restos, sem identidade própria. Isso não é libertação, é reaproveitamento. As almas não desaparecem, elas foram reorganizadas mais uma vez. Então, o Happy's Day não pode ser um final falso, mas também não pode ser um final definitivo. Para muitos fãs, ele representa uma memória de conforto, não uma libertação real. E com o Mimic, essa memória pode ter sido usada como ferramenta. Então fica a pergunta, o Happy's Day libertou as almas ou só fez a gente acreditar nisso? Comenta aí a sua opinião. Lembrando que tudo isso é só uma teoria, eu acho que já deu pra perceber. Glitch Trap sendo uma espécie de mente compartilhada, Burning Trap sendo o final canônico e Cassidy sendo o espírito vingativo. Enfim, se você gostou do vídeo, por favor, se inscreve. E mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.